Oi gente, tudo bom? Meu nome é Flávio, eu sou ilustrador e animador, acho que vocês já viram aqui em todos os vídeos escritos aqui embaixo, né? Aliás, eu acho que eu vou mudar essa forma de começar, porque se você já viu 2 ou 3 vídeos meus, eu não preciso ficar me apresentando tanto assim. Se tem aqui o cara que está falando também, espero que vocês não fiquem bravos, né? Se de repente eu li mais esse início de vídeo. Bom, eu tô aqui para fazer mais um dos nossos vídeos, desses vídeos rapidinhos de opinião. E hoje eu gostaria de falar sobre uma coisa que estava martelando a minha cabeça agora nessa manhã. Aliás, não é só nessa manhã, isso é um pensamento recorrente que muitas vezes eu fico refletindo sobre ele e acho que daria um bom tema para discussões. E o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero fazer para vocês, o que eu quero propor para vocês é que de repente a gente possa iniciar uma discussão. E o tema de hoje é sobre a falácia do reino animal. Nome estranho, né? Coisa horrorosa, que nome mais... sei lá. Mas é o melhor nome que eu consegui achar para isso, para esse tema. Por que esse nome? Bom, falácia é de repente uma argumentação que não segue uma lógica real ou uma lógica, entendo eu, mais ética, uma forma de você enrolar os outros, falando a grosso modo, para que você justifique alguma coisa que, na verdade, se você fizer uma argumentação verdadeiramente racional, uma lógica mais apurada, você vai perceber que não se sustenta. Por isso que é uma falácia. E essa falácia, que eu nunca vi em nenhum lugar falando sobre ela, eu que inventei esse nome, tá, gente? Porque, na verdade, isso faz parte de uma constatação que eu tenho a respeito da forma como algumas pessoas procuram justificar algumas coisas. Principalmente no que diz respeito à desigualdade do mundo, ao sofrimento, à pobreza, à miséria, à exploração. É lógico que quando as pessoas começam a questionar o mundo, geralmente elas questionam pelo fato de haver tanta diferença entre as pessoas, haver tanto contraste, né? Por que tem gente que é tão rica e tem gente que é tão miserável? Por que tem gente que pode tanto e tem gente que não pode nada? Por que tem gente com facilidade em conquistar as coisas na vida e tem gente que passa a vida toda tentando e muitas vezes não consegue nada? Por que existe o sofrimento? Por que existe a morte? Embora a morte seja uma coisa inevitável, todo mundo vai morrer. Então as pessoas precisam compreender como são essas coisas. Compreender se há um motivo, se há um porquê, se há uma lógica, se há algo que de repente faça com que elas consigam superar esses sofrimentos, essas questões. E é para isso que existe o conhecimento, é para isso que existe a ciência, é para isso que existe a filosofia e até mesmo a religião serve para isso. Para mais nada, para falar a verdade. Se a gente parar para pensar mesmo direitinho, a gente vai chegar à conclusão de que o que movimenta a humanidade e o que gera na gente a evolução é justamente a esperança de superar o sofrimento. Uma vez que a morte parece que não tem como ser superada, e algumas pessoas com muita propriedade chegam a questionar o porquê de você não querer morrer. Eu não estou falando com isso que você deva ter tendências suicidas, mas algumas pessoas elas entendem que você está no seu momento certo, você está aqui nesse mundo na hora certa, com os seus valores certos, com a evolução que você consegue acompanhar e você interage no mundo de maneira harmoniosa. E quando toda essa realidade vai passando, você deixa de ter o mesmo gosto pela vida que você tinha anteriormente, porque você já não se encaixa. Então, a ideia de uma vida eterna poderia ser um grande sofrimento para as pessoas, porque elas apenas se sentiriam encaixadas no mundo num determinado momento, numa determinada realidade, que ela cresceu, foi educada e se preparou para aquilo.
Em outros momentos ela não foi preparada para aquele negócio. Então, isso seria mais uma punição, sabe? Do que de repente algo bom, algo positivo. Mas não é exatamente a respeito disso que eu gostaria de tratar aqui. Mas a respeito realmente da forma como muitas pessoas procuram responder a questão do sofrimento, a questão da morte, a questão da exploração, a questão de ter gente rica, gente pobre, haver a pirâmide social, haver essa eternização dessa relação de poder. Porque a gente busca realmente no conhecimento, nas áreas do conhecimento, respostas. E muitas vezes não é incomum a gente buscar respostas que sejam correlatas. A gente tende a entender ou acreditar ou até mesmo querer, sendo realidade ou não. Não estou aqui para dizer se é uma premissa verdadeira ou não. Mas a gente procura, muitas vezes, correlacionar as coisas. De repente, um princípio, uma lei que sirva para a física, muitas vezes a gente procura reaplicá-la nos relacionamentos humanos, no destino das pessoas. Uma coisa que tem a ver com a química, a gente procura aplicar ou ver se tem correlação com a sociologia, com a história e coisas por aí afora. E o que acontece é que nem toda descrição, nem toda lei, ela é exatamente, sabe, você copia e colar, porque existe, não que não exista correlação, eu entendo que correlação é uma coisa muito evidente até, só que existem muitas coisas no mundo, muitos princípios, muitas regras, e muitas vezes o que a capacidade humana faz com que a gente não enxergue coisas mais simples ou mais básicas, mais elementares, para falar a verdade, como aquilo que está por trás de maior número de coisas. E a gente pega coisas específicas, trechos, sabe, recortes, de repente como exemplos, e a gente quer colocar em um outro recorte, em uma outra situação. Então, como isso está fora de contexto, é uma coisa esdrúxula, é uma coisa que não responde nada. Apenas serve como uma forma de manipular mesmo a pessoa, de você obter alguma aceitação. E eu percebo que o que acontece é justamente o fato de muitas pessoas utilizarem questões da biologia, principalmente do reino animal, para justificar as injustiças da sociedade. Eu vejo muita gente, quando sendo questionado a respeito do porquê existe sofrimento, existe exploração, e as pessoas falam, mas veja só como é. O mundo sempre teve pessoas que foram exploradas, sempre teve chefes e sempre teve pessoas que obedecem, sempre teve líderes e seguidores, sempre teve dominantes e dominados. Isso é uma coisa que faz parte da natureza humana. Já começa a você tentar encaixar esse comportamento, essa relação numa natureza humana. Isso faz parte do ser humano. O ser humano, como um ser natural, ele vive de explorar ou de ser explorado. É assim que toda a humanidade sempre viveu e é assim que ele sempre vai viver. Então não adianta você perder seu tempo querendo resolver isso, porque isso sempre vai ser assim. Primeira falácia. Por quê? Essa questão ela segue mais ou menos uma lógica de perennialismo. Existe até uma corrente filosófica chamada perennialismo, e não é uma corrente filosófica muito aceita, lógico, né? Porque ela parte do princípio que existe algo superior, de origem não humana, que de repente algumas pessoas podem ter acesso, e que isso mostra tudo do jeito que é certo, que sempre foi, que sempre vai ser, e basta você descobrir esse tipo de coisa e aplicar isso na vida, no mundo, em todas as coisas. E aí, o que acontece é que a ideia perennialista mostra o quê? Que, poxa, a vida se sempre foi assim, sempre vai ser assim e assim é o certo. Então você, na verdade, só está justificando certas coisas que sempre existiram e que nunca foram boas como sendo certo, mesmo não sendo. E isso é uma falácia, é uma forma de enganar as pessoas. E fica difícil a gente não entender dessa forma, né? Isso ainda não é a falácia do reino animal, que eu entendo até ser uma apelação muito pior, muito mais grave, que é o fato da pessoa, de repente, falar assim,
olha só, se você vê uma alcateia de lobos, você vai ver que tem lá o lobo que é o alfa, aí tem os outros que são mais fortes, aí tem os mais velhos, tem os mais novos, e você vê que o alfa, ele manda em todo mundo, ele humilha os que são aqueles que estão abaixo, ele subjuga as pessoas. Se você pega uma colmeia, você vê que as abelhas operárias, que são a grande maioria, elas servem a rainha até a morte. E aí você tem, de repente, ali os zangões, você tem a abelha rainha, que é uma só. Não existe uma colmeia feita de abelhas rainhas, assim como não existe uma colmeia feita de operárias, nem de zangões. Cada um utiliza, né, o seu papel para fazer com que a colmeia funcione e assim harmoniosamente, e a sociedade, né, das abelhas, ela possa se eternizar e ela possa sobreviver às intempéries da natureza e tudo mais, né, das ameaças naturais dos animais que são seus predadores e assim por diante. E aí você procura, né, na verdade, no exemplo da vida da natureza, justificativas para, de repente, você ter um sistema em que você tem um líder, e o líder pode ser um só, deve ser um só, não tem mais do que um líder. Um líder que é aquele cara natural que ele deve ser servido por todos. Ou, de repente, o cara que é mais forte, ele ser o líder. E ele sendo mais forte, sendo o líder, ele pode e ele deve explorar os mais fracos que estão embaixo, porque ele é o líder, ele tem privilégios, ele justifica os seus privilégios, e aí começa toda a ideia, assim, que são coisas antiquíssimas, aquela ideia de repente o seu líder ser uma pessoa que na verdade foi Deus que colocou ali, foi um cara que foi designado por Deus. Essa é uma coisa horrorosa, e que o grande benefício da Idade Moderna foi colocar em questionamento tudo isso e revelar que isso é uma falácia. E ainda hoje existem pessoas que se utilizam de exemplos no reino animal para demonstrar e para justificar certas coisas que são injustas. Eu vou dar um exemplo daquilo que eu vivo aqui na minha casa. Quem me conhece sabe que eu tenho vários gatos. A gente cuida de gato. Às vezes a gente pega gato que está na rua ali, doente, ou de repente algum bichinho aí que a gente viu, filhotinho, né, cuida, procura doação, essas coisas, né? De certa forma é uma coisa que não faz mal para ninguém. Você pode fazer, então você faz. E aí o que acontece? Eu vejo, por exemplo, na própria sociedade deles, tanto dos gatos de rua quanto dos gatos aqui de casa, como que eles tratam quem é o mais forte, quem é o mais fraco, como é a relação com eles, a relação de exploração, a relação de privilégios, a questão do mais fraco de repente puxar o saco do mais forte. Você percebe muitas questões que é curiosíssima. Você dá a impressão que você está vendo essas séries aí, sabe, que passa aí no Netflix, né, de poder. Você muitas vezes vê um gato querendo se vingar do outro. E não é aquela coisa momentânea, às vezes passa um tempo para ele colocar em prática a sua vingança para o outro. E aí você percebe várias questões assim que são até palacianas, né, entre eles, e de repente um fazer uma coisa para deixar o outro mais satisfeito, aí na hora certa ele dá um bote. Isso é entre gatos, hein? Isso é entre gatos. E de repente você percebe que na idade dele ele ainda tem a força, então ele subjuga os outros e ele constantemente vai querer bater nos outros para fazer a manutenção do seu status. Isso é uma coisa que você vê nos gatos e que eu mesmo, como o dono desses gatos, eu fico o tempo todo falando para eles não fazerem isso. E eu fico incutindo neles uma outra forma de viver. E, de certa forma, essa minha tentativa faz com que toda essa relação, que é extremamente desigual, comece a ser um pouco mais igual, um pouco mais respeitosa. Aí eu entendo assim como se a minha figura como dono desses gatos fosse uma figura de origem divina, por exemplo, como uma religião que tem como papel
colocar as pessoas, parar com esse instinto animal de querer subjugar e tudo mais. Algumas religiões podem fazer isso, ou algumas interpretações de religião, ou uma divindade. Não estou dizendo que eu sou divino, não, gente, é só uma exemplificação chula até. Mas a questão é que a gente vê disso entre gatos, você pode até aceitar entre gatos, ou você pode aceitar entre cães, você pode aceitar entre lobos, você pode aceitar entre os leões, entre... Sabe por quê? Porque eles são animais. Você tem uma escala evolutiva em tudo isso. Se você pega o tamanho da cabeça de um gato, mesmo um gato grande, ele é desse tamanho, o cérebro dele é isso aqui. Então, por exemplo, a caixa craniana dele é pelo menos, sei lá, 1/3 da nossa. E o cérebro dele é bem menor do que o nosso. A quantidade de neurônios é bem menor do que o nosso. Eles não conseguem raciocinar com a mesma complexidade que a gente. Eles não conseguem trabalhar, eles não conseguem imaginar, eles não conseguem ter criatividade. Eles sequer têm fala, a linguagem falada. Eles não escrevem. Assim como o cachorro, assim como o elefante, assim como o urubu, assim como borboletas e qualquer outro bicho. E não adianta você querer, então, achar que existe uma covalência real e válida entre a sociedade de gatos, de cães, de lobos, de elefantes, de abelhas, de periquito, de formiga, porque a condição biológica deles, a condição de compleição física deles, mental e cerebral e tudo mais, não dão a eles o mesmo potencial de evolução e de aprimoramento que o ser humano tem. Então, gente, essa é uma falácia estúpida. Ela é muito absurda porque não dá para você justificar um ser que na escala evolutiva ele tem muito mais qualidades, ele tem muito mais potencialidades do que os animais que não têm tanta potencialidade. Então você pode até compreender que isso esteja dentro da capacidade evolutiva de um cão, de um gato, de um leão, de um carneiro, de uma onça, sabe, de um tamanduá, enfim. Mas isso é inaceitável se você levar em consideração tudo o que o ser humano consegue fazer, consegue realizar, consegue descobrir. A gente é claramente acima em termos cognitivos e em termos racionais. A gente claramente está acima de todos esses animais. E por que moralmente a gente está igual? Ou às vezes até pior? Por preguiça, por comodismo, por vantagem? Então, a falácia do reino animal, ela é sórdida. E se a gente for utilizar realmente uma equivalência mais válida, mais correta, sem distorção, então é obrigação de todo ser humano ter todos os comportamentos que um animal tem, muito mais aprimorado e muito mais dotado de ética, de moral, de humanidade. É por isso que a gente chama de humanidade. Você ser humano, você ser uma pessoa que respeita o mais fraco, que você protege o mais fraco, ao invés de você explorar o mais fraco, é característica do humano, porque o humano é melhor do que o animal. O animal, ele explora o mais fraco, porque ele não é um ser humano. Porque se ele fosse um ser humano, ele poderia pensar, raciocinar, questionar e chegar à conclusão que eu não devo explorar o mais fraco. Bom, gente, esse que é o conteúdo desse vídeo. Se vocês gostarem, por favor, coloque aí o joinha de vocês. Se vocês não gostarem, coloque o joinha para baixo. Se de repente vocês acharem que o que eu estou fazendo é um trabalho legal, por favor, gostarem do que está rolando, se inscreva aqui no meu canal, ativa o sininho aí, badala aí o sininho para você receber as notificações aí no seu e-mail, enfim. E assim, dá uma olhadinha aqui nas minhas mídias sociais, que elas passam aqui embaixo, vê os meus trabalhos, acompanhe aí o que eu faço também por aí, né? Veja os meus desenhos e, por favor, se de repente vocês gostarem dos meus desenhos e acharem que seria legal de repente ter algum desses desenhos
estampados numa camiseta, ou de repente ser um pôster que fica na sua parede. Enfim, você pode colocar até na sua carteira, vestir na sua meia, no seu pé, para esquentar nesse frio tão desgraçado que a gente está vivendo esses dias, né? Então, o seu lugar não é exatamente aqui, mas por aqui você consegue ir até lá, que é a minha lojinha no Colab. Tem bastante coisa legal lá. E você comprando, você me ajuda aqui, né, a me sustentar. E aí com o tempo a gente vai fazendo mais material e vai postando aí para vocês. Espero que vocês curtam, comentem, deixem seus comentários aqui, participem, gente, por favor. E eu agradeço pela paciência de vocês terem me aguentado até agora. E até a próxima. Tchau, tchau.